Nós somos admoestados pela palavra de Deus que precisamos aceitar o dom profético e a mensagem profética que nos foi legada. Você vai ver que nós não temos, pelo menos quando se conheça, nenhum profeta verdadeiro vivo hoje. Eles estão no passado, pelo menos os profetas bíblicos distantes de nós há cerca de 2000 anos, os últimos pelo menos. E, ao mesmo tempo, Ellen White já está distante de nós também há quase um século. E nós temos uma dificuldade como povo de Deus, não só os adventistas do sétimo dia, mas o povo de Deus ao longo dos séculos sempre teve uma dificuldade na aceitação dos profetas. Há uma tendência, não sei se você já pensou a esse respeito, que o povo de Deus laureava os profetas do passado e crucificava os do presente. Por quê? É muito fácil para mim chegar e dizer, mas eu admiro a Moisés que jogou duro com aquele povo rebelde lá no deserto. Mas quando um profeta é mais perto de mim, ele não fala a linguagem de um povo antigo, mas ele fala para os meus problemas, para as minhas dificuldades. E isso gera um efeito um pouquinho diferente do que normalmente nós imaginaríamos que deveria ocorrer. E eu gostaria de convidar para a introdução das nossas considerações aqui, que você abra a Bíblia em Mateus capítulo 23. Esse é o grande sermão de Jesus censurando os escribas e fariseus, com várias advertências. Mateus 23 e os versos 29, 30 e 34. Começando com o verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E o verso 34, por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Você percebe claramente aqui que Jesus diz, não, vocês dizem que se tivessem vivido lá no passado, nunca teriam feito isso. Mas eu vou testar se é realmente mera retórica ou se tem algo mais. Eu vou enviar profetas para o meio de vós. E vamos ver o desempenho. E aqui diz, a uns crucificareis, outros fareis isso, etc, etc. Mas veja, um problema é a aceitação do dom profético. E hoje, em nosso meio, praticamente a questão da aceitação do dom profético não é um problema muito sério. Havia uma época que as pessoas diziam, não, eu não aceito Ellen White. Esse grupo já praticamente desapareceu, ainda tem alguns espalhados por aí, mas quase todos aceitam. A dificuldade hoje não é tanto a aceitação ou não, mas está na interpretação dos escritos proféticos. E por essa razão nós vamos tratar especificamente sobre a interpretação de Ellen White, ou mais especificamente dos seus escritos. Existe uma tendência hoje um pouco séria que é a seguinte, o que eu gosto, eu aceito. Por quê? Porque hoje o gosto está acima dos princípios. A geração pós-moderna, ou que passou pelo processo do que eu chamo de morte da razão, na década de 1960, mais especificamente 68, onde muitos historiadores reconhecem que foi um grande divisor na cultura ocidental. Ali morreu um dos Kennedys, Martin Luther King Jr., etc.
E hoje as pessoas sabem o que é certo, mas vivem pelo gosto, praticamente. Portanto, é fundamental a gente conseguir interpretar adequadamente os escritos proféticos. Eu não posso tomar a liberdade de aceitar dos escritos proféticos o que eu gosto e deixar de lado o que eu não gosto. Porque todo verdadeiro filho de Deus vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, como diz ali Mateus capítulo 4, verso 4. Nós vamos, nessa ocasião, tratar de dois assuntos específicos. O primeiro dele, quais são as principais distorções ou como se processam as principais distorções do dom profético de Ellen White. Isso também é aplicável à Bíblia. E, em segundo lugar, vamos destacar alguns princípios de interpretação que são fundamentais para nós hoje. Vamos às distorções. Nós temos aqui algumas ilustrações, algumas figuras geométricas que eu creio que nos ajudam a entender, e a primeira delas é o que podemos chamar de a síndrome da ampulheta. Essa ilustração não fui eu que idealizei, o Dr. George Reed uma vez mencionou, eu achei interessante. Você sabe o que é uma ampulheta, um relógio de areia, onde você tem na parte superior um recipiente com muita areia, pelo menos dentro de uma ampulheta, e então você tem um pequeno orifício onde caem os grãozinhos de areia ali. No passado, esse era o instrumento para medir o tempo. Hoje, alguns até cozinham o ovo em casa com um negocinho desses. Diz que quando terminou a areia, o ovo se está fervendo, ele está duro. Então, veja, qual é o princípio da ampulheta? Onde a amplidão da areia é reduzida a um pequeno furinho onde ela passa. Da mesma maneira, algumas pessoas que não conseguem conviver com a amplidão da verdade bíblica reduzem a verdade a um ponto. Isso seria o reducionismo. Você já viu quantos monomaníacos nós temos hoje? Em castelhano ou espanhol, a palavra mono significa macaco. Então, podia ser mania de macaco. É certo que temos esses também, mas eu me refiro especificamente à mania de uma só coisa. Eu fui, certa ocasião, a um lugar onde um grupo de pessoas havia tomado o voto dizendo o seguinte: nós decidimos reconhecer que a doutrina da justificação pela fé é a mais importante doutrina da igreja. Aí eu perguntei para o grupo, mas vocês creem que a doutrina da justificação pela fé é mais importante que a doutrina de Deus? E sem Deus haveria justificação pela fé? Cuidado com essa história do mais importante. Nós não temos uma só doutrina, nós temos hoje 28 pelo menos. Então cuidem com isso. Alguns dizem, é só justificação pela fé. Outros dizem, não. A igreja adventista está com dificuldades em crer na reforma de saúde. Então, ou melhor dito, praticar. Então, a mensagem que temos que apresentar hoje é a reforma de saúde. É certo que precisamos da mensagem da reforma de saúde. Mas a senhora White diz que ela é o quê? O braço e a mão direita da mensagem. Só que nós temos hoje dois grupos. Um desses grupos gostaria de transformar esse braço no corpo inteiro, como se fosse o corpo todo, e outros gostariam de amputar o braço para não prejudicar o meu paladar. Por que não deixar o braço direito como o braço direito da mensagem? Outros dizem, não, nós estamos vivendo nos dias finais da história da humanidade. O que nós precisamos hoje é só de eventos finais. Quando eu comecei o meu ministério, no início de 82, eu sei que uma pessoa lá na igreja sede do distrito onde eu trabalhei, ele disse, pastor, nós queremos que na nossa igreja só se preguem as parábolas de Jesus. E lógico, ele tinha lido o livro Parábolas de Jesus, gostado tanto e queria que só aquilo fosse pregado na igreja. Eu escutei, mas ficou por isso. Eu creio que nós temos toda uma mensagem completa. Nós não precisamos ficar com segmentos apenas.
Mas esta é a síndrome da ampulheta, onde eu reduzo a verdade bíblica a um só ponto. Agora temos uma outra que pode ser chamada de a síndrome da gangorra. Vocês sabem o que é a gangorra? E as crianças, pelo menos, gostam de brincar, às vezes os adultos viram crianças também e seguem o exemplo. Mas se você tem um peso pena de um lado e um peso pesado do outro, a coisa não funciona. Às vezes a pessoa tem que avançar até meio para metade da tábua ali, daquela extremidade, para dar certo. Mas veja, superênfase em um ponto da verdade acaba fazendo com que outro ponto evapore. E isso acaba desequilibrando a verdade, ou a mensagem. Nós temos que ser cuidadosos com isso. Às vezes a pessoa pode não estar pregando uma heresia ou uma distorção, mas ela superenfatiza tanto um ponto ali e que não cede mais, e o restante da mensagem simplesmente parece irrelevante em função da superênfase que a pessoa está dando. Nós temos uma outra que poderia ser chamada de ênfase em questões periféricas. Nós temos verdades centrais da nossa mensagem que são fundamentais. E temos questões periféricas. Nem tudo também é igual. Quem determina o que é central e o que é fundamental deve ser a Bíblia, e não eu. Ou o Espírito de profecia, não sou eu que devo decidir, mas é ali. Por exemplo, a salvação, a doutrina de Deus, a doutrina do santuário são fundamentais. O santuário flui ao longo das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. E quanto da Bíblia está centralizado nisso? Mas algumas pessoas pegam, e eu fiquei bastante molesto com uma coisa. No nosso Brasil, houve várias igrejas aí que realmente acabaram se dividindo quase, pela questão de Apocalipse 17 e os reis ali. Não, aquilo é o Papa João Paulo II, tá certo, não deu certo com João Paulo II em vida, porque achavam que ele seria o indivíduo, ele renunciaria, outro entraria em lugar, depois ele voltaria. Só que essa foi uma marcação de datas vegetariana para a segunda vinda. Você sabe que a vinda de Cristo não estaria mais distante do que a morte do Papa João Paulo II, que já estava prestes a vestir o seu pijama de madeira, como alguns dizem. Ele morreu, aí alguém disse, não, agora é um clone dele. Bom, aí complicou uma vez, porque para ser bispo e ser capaz de ser pelo menos nomeado para alguma função, teria que ter 35 anos de idade, então você já empurra mais. E hoje não, hoje é o diabo então que vai ressuscitar. E assim se fica pulando de galho em galho. Sabe que há pontos que podem até ser importantes, mas enquanto eu ficar superenfatizando questões periféricas, muitas vezes os temas centrais da verdade estão em escanteio. Eu só diria o seguinte, muitos dos que se preocuparam tanto se é ou não é, ou deixa de ser, se nós fôssemos pedir para explicar realmente a fundo a doutrina do santuário, não saberiam nem como sair do A, E, I, O, U, praticamente. Por que não deixar as verdades centrais como centrais e as periféricas como periféricas? Não quer dizer que você não possa estudar esses assuntos, pode, mas nunca em substituição aos grandes temas da nossa fé. Nós temos um outro assunto que é interessante também, que é a controvérsia primitivista modernista. Talvez você se surpreenda um pouco com o uso desse tema, ou desses termos. O que é primitivista e o que é modernista? Primitivismo é um termo técnico da história da religião americana que assume que tudo que é antigo é bom, o moderno não presta. Você já viu gente assim? Ah, bons dias do passado. Tudo do passado era bom. Parece que está vivendo no passado hoje. Agora, outros já, tudo que é do moderno é bom. O passado é obsoleto, não dá mais para tomar a sério. Nós temos que ficar focalizados no moderno, no hoje. E alguns gostariam de modernizar a igreja e sua mensagem. Ambos os grupos tendem a escravizar Ellen White
ou a cultura do passado, os primitivistas, do século XIX, não, nós temos que voltar àquilo ali. E entre esse grupo estão aqueles que não aceitam a doutrina da Trindade. Não, nós temos que crer como foi crido naquela época. Agora, não se esqueça de uma coisa. Você sabe que todos nós aprendemos, até os profetas também? Ellen White teve a sua experiência de conversão mais ou menos no ano de 1840, numa reunião metodista ali onde o pregador falou e ela teve a sua experiência. Ela teve o chamado ao dom profético em 1844, final do ano ali, e por 2 anos ela ainda guardava o domingo. E um tempo mais ela ainda comia carne de porco. E algumas pessoas perguntam, mas como ela pode ser uma profetisa verdadeira se fazia isso? Profetas aprendem também. Ela não ensinou essas coisas. Se ela houvesse ensinado, ela seria uma falsa profetisa. Mas ela foi aprendendo, e nós como igreja também aprendemos. Os modernistas, por sua vez, dizem, não, Ellen White tem que ser relida da perspectiva contemporânea. E você percebe que nós estamos hoje nesse dilema entre primitivistas e modernistas? Alguns colocam a igreja como tremendamente liberal e outras como tremendamente fanática. E estas são acomodações ou aculturalizações, ou seja, adaptação dos escritos proféticos ou à cultura passada ou à cultura contemporânea. Quando em realidade Ellen White deve falar, ela falou para a cultura passada e também deve falar a nossa cultura, mas não colocá-la como vítima dessas culturas, não. Você está claro o ponto? Espero que esteja. Bem, vamos agora à questão da interpretação. Estas foram apenas algumas ilustrações para nos ajudar a identificar um pouco o problema. Nós temos 3 níveis diferentes de interpretação que eu costumo sugerir. O primeiro nível é o nível gramatical, ou seja, da linguagem em si. E sob esse tema, vamos destacar 3 pontos. O primeiro deles, certifique-se de que a tradução do texto, quando não se está usando o texto original, expressa fielmente o sentido do original inglês. Normalmente as nossas traduções são muito boas e não temos problemas com elas. Embora existam alguns pequenos detalhes, por exemplo, no início do livro Fundamentos da Educação Cristã, tem uma expressão que diz assim, que uma das obras mais belas é lidar com a mente humana. Mas no inglês o termo para belo é nice, e ali está sendo usado nicest, quer dizer mais belo. Só que na época que Ellen White escreveu esse texto, a palavra belo, ou nice, tinha o sentido de delicado. Não quer dizer que hoje não possa ter, mas hoje é mais belo. Então, se você pegar o inglês de hoje e traduzir, ocorre o que aconteceu. Quando, na verdade, o próprio contexto exige que seja delicado por quê? A mais delicada obra é lidar com a mente humana. Muito cuidado se deveria ter. Você percebe que a segunda sentença exige que o significado da primeira seja assim? Então, esse é um pequeno exemplo. Nós tivemos, quanto eu lembro, muito pouca questãozinha que apareceu por aqui e ali. Mas comigo uma vez ocorreu, quando eu estava ainda no Centro de Pesquisas Ellen White, lá do UNASP, alguém me ligou e disse, eu estou lendo o livro Vida de Jesus. E no livro, em tal página, no capítulo de Judas, diz ali que o vulto esguio de Judas foi visto caminhando depois da ceia ali pelas cidades de Jerusalém. O que é esguio? É um termo que não se usa hoje quase. É magricelo, bem magrinho e tal. Mas você vira ali 1 ou 2 páginas e ali o próprio livro diz o seguinte,
o peso do corpo robusto de Judas rompeu a corda quando ele foi se enforcar. E a pessoa me perguntou, ele era esguio ou era robusto? Eu disse, eu não tenho ideia, deixa eu dar uma olhada lá. E eu peguei o Vida de Jesus em português e estava isso mesmo. Aí eu olhei o original em inglês e não falava nem esguio, nem robusto. O problema é que o livro foi talvez um dos primeiros livros traduzidos ao português. Primeiro talvez foi o Caminho a Cristo, até na Europa. Mas ali, naquele livro, simplesmente o tradutor que traduziu do inglês para o alemão e do alemão para o português acrescentou algum termo ali para esclarecer que não estava no original e acabou distorcendo. Depois disso, a casa publicadora fez uma nova tradução e a que hoje circula é uma tradução plenamente confiável. Mas esses são pequenos detalhes, então se houver dúvida, certifique se o termo em inglês tem esse sentido. Em segundo lugar, você deve permitir que o contexto elucide o sentido natural do texto. Você já ouviu aquele pensamento que diz que tirar um texto fora do contexto é arrumar um pretexto, né? Vocês já ouviram isso? Uma vez, o pastor Lessa disse que ele estava pregando em determinado lugar e alguém disse para ele, veja, sabe que eu descobri que Paulo era casado? Disse, mas como? Não é claro, lá em Timóteo, ele diz assim, ele pede a Timóteo para trazer os pergaminhos e a túnica. Túnica era a esposa de Paulo, né? Veja, era a túnica, mas ele leu como túnica e ele queria que ali estava a prova de Paulo ser casado. Sabe que de vez em quando a gente ouve cada uma que até parece duas, né? Como se diz. Então tenha certeza de que o sentido natural você está atribuindo dentro do contexto ali. Não atribua sentidos. Eu já ouvi várias vezes também sendo mencionado ali, em alguns lugares ali, que quando perguntava o que significa o aio que nos levou a Cristo ali, a lei nos serviu de aio. E a pessoa diz ali, não, aquilo é o que dá sabor à comida, você põe o aio junto ali, né? Então cuide para não distorcer. Em terceiro lugar, jamais atribuir ao texto sentidos artificiais. Identificar com o máximo de precisão possível o que o texto está realmente dizendo e o que ele não está dizendo. O que muitas vezes acontece, a pessoa pega o texto, ele pode não distorcer no sentido de trocar o sentido, mas ele começa a acrescentar sentidos. Eu creio que por isso é importante a gente ter claro em mente o que ele diz e o que ele não está dizendo. O segundo nível seria o nível de interpretação histórica. Reconstruir o contexto histórico, ou seja, o tempo e o lugar em que a declaração foi feita. Você vai ver, por exemplo, que Ellen White critica o uso ou a questão da fotografia, mas ela mesma se deixou fotografar. E aí? Como é que fica isso? Ela também criticou o uso de bicicleta. E tem algum problema com a bicicleta? Naquela época, a questão da fotografia era bastante cara, né? Não era tão barato como hoje. Mas eu creio que Ellen White, ela salientou, eu creio que por trás dessa declaração, duas coisas. Em primeiro lugar, cuidado para não gastar demais com esse negócio. Hoje a fotografia é tão baratinha, naquela época não era tão barata. Em segundo lugar, você sabe que a fotografia também pode se tornar um objeto de autoveneração? A pessoa vai lá no estúdio, tira uma foto e a foto sai mais bonita do que o original até, porque tem de tudo que é colocado ali, etc. E depois a pessoa fica olhando ali, mas que coisa, eu me considerava uma personalidade. Agora eu estou tirando toda a dúvida, que coisa fantástica que eu sou, né? E vai indo, né? Cuidado para não incorrer em
idolatria. Agora, no caso da bicicleta, naquela época em Battle Creek haviam corridas de bicicleta ali. A bicicleta era a Ferrari daquela época. Então, além de ser insegura, também virou uma espécie de jogo, de competição e algo um pouco fora do espírito cristão. Mas não como um mecanismo de lazer ali, um meio de transporte para você ir para o seu trabalho. É lógico, há uso devido e indevido. Algumas senhoras insistem que devem andar de saia na bicicleta. Eu acho que não. Então vá de ônibus. Mas de bicicleta, pelo menos, porque aí um bem acaba prejudicando o outro, praticamente no sentido moral até da questão. Em segundo lugar, reconhecer as características pessoais daqueles aos quais a declaração foi originalmente enviada. Em um lugar, a senhora White escreve para uma família e diz: vocês não devem mais usar ovos em sua casa. E para outra família ela escreve: devem usar ovos crus de boa procedência e de preferência misturado até com suco de uva. E agora, você fica com qual delas? Se você gosta muito de ovo, você fica com uma. Se não gosta, fica com a outra. E aí? Você não pode fazer isso? Uma família, os filhos estavam com dificuldades de conter seus hormônios e suas paixões. E a senhora White diz: chega, eu acho que vocês ainda derem mais ovos para eles, vai ser pior. E a outra estava sofrendo de anemia. Ali, por favor, toma ali ovos bons ali, junto com a gemadinha ali, com um suco de uva que vai resolver o problema. Você percebe que se você não levar em consideração o contexto, você pode cair num problema ou noutro? Em terceiro lugar, identificar os componentes da declaração que se restringem a determinadas circunstâncias, particularidades de tempo e lugar, e componentes que se aplicam a todos os tempos e lugares, que são princípios universais. Esse talvez seja o componente mais difícil da interpretação bíblica e dos escritos de Ellen White. Você tem princípios universais que são para todos os tempos e lugares. E você tem aplicações temporais desses princípios. Quando eu faço uma aplicação temporal, ainda assim reconheça que por trás dela tem um princípio universal envolvido. Isso faz com que os escritos inspirados tenham outra característica do que os demais escritos. Vocês lêem um jornal, é para aquela época. Mas mesmo num conselho específico para uma determinada família, para uma pessoa, quando a Bíblia o coloca, o Ellen White, saiba que tem um princípio por trás. Agora, saber essa distinção não é muito fácil de se fazer. Agora, por exemplo, quando você pega uma declaração lá no finalzinho do livro Educação, e Ellen White diz o seguinte: todas as moças dos nossos internatos deveriam aprender a arreiar ou encilhar cavalos e a cavalgar. Se essa declaração ficar na mão de um fanático, como temos muitos hoje também, vai dizer: não, a senhora White disse que temos que cumprir, não tem conversa. Começando lá pelo Edessa, e vamos lá para a FA de Minas, ou onde você quiser, e etc, etc, o IAN, o NASP, vamos comprar uma manada de cavalos e ali, começando pela preceptora, todas vão aprender porque a senhora White disse. Na boca de um liberal, essa declaração foi só para aquela época e não tem relevância nenhuma para nós hoje. Mas de uma pessoa equilibrada, ela vai dizer: tá certo, naquela época o cavalo era o meio de transporte. Hoje, com exceção de algumas regiões mais rurais, um lugar mais simples ali, ainda é. Mas no geral não é mais. Então, se Ellen White aconselhou isso para aquela época, qual deveria ser como deveríamos encarar essa declaração? Bem, o meio de transporte hoje é praticamente o automóvel, então que as mulheres aprendam a dirigir, trocar o pneu também e tirar a sua habilitação ali para poder se locomover
dentro do nosso contexto da melhor maneira apropriada. E vamos supor que o automóvel desapareça e que o helicóptero seja o meio de transporte. Que as mulheres aprendam a pilotar ali o helicóptero, tirem a sua habilitação e assim por diante. Entendeu como é a questão? Em terceiro e último lugar, a interpretação teológica. Certifique-se de que a interpretação da declaração está em harmonia com o ensino claro das demais declarações que tratam sobre o mesmo assunto. Em outras palavras, não force o sentido. Se Ellen White tem essa tendência, você pode ter dúvidas em relação com um ponto, mas tenta harmonizar com o todo para não tentar inventar, como alguns dizem, chifre em cabeça de cavalo, né? Ou algo que não faz sentido. Em segundo lugar, preservar o ensino da declaração no mesmo grau de equilíbrio com os temas correlacionados, como sugeridos pelos próprios escritos de Ellen White. Grande ênfase em temas periféricos tendem a desequilibrar o interrelacionamento temático dos escritos de Ellen White. Como você pode descobrir que uma coisa é muito importante na Bíblia e em Ellen White? Bom, o critério mais simples é o que mais aparece, mais importante é. Cuidado com isso. Eu creio que quando um tema aparece muitas vezes, ele se transformou num tema predominante. Mas não quer dizer que ele seja o mais importante. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Se você é casado e tem filhos, quantas vezes você gostaria de falar para o seu filho lhe obedecer? 20 vezes? Se precisa falar 20 vezes para ele obedecer, provavelmente você tem problema de autoridade, ou ele de obediência, ou os dois até. O certo seria falar uma vez e suficiente. Na Bíblia você tem temas que se repetem várias vezes, não por serem os mais importantes, mas simplesmente porque o povo era cabeça dura e não obedecia. Por exemplo, a idolatria é tão importante? Não é, pelo contrário. Mas no Antigo Testamento você tem inúmeras advertências contra a idolatria, porque o povo simplesmente não largava a idolatria. E o panteísmo? Ellen White escreveu muito para aquilo contra o panteísmo. O panteísmo é importante? Não, é até uma distorção. Mas por que ela falou tanto sobre isso? Porque tinha um cabeça dura chamado John Harvey Kellogg que não mudava. Então, cuidado para não ser simplório no sentido de o simplista, o que aparece muito é mais importante do que aparece pouco. Quantas vezes na Bíblia você tem alusão às 2.300 tardes e manhãs? Uma única vez. E no grande conflito, a senhora White diz que esse é o texto fundamental da fé daqueles que creem no segundo advento. E aí? Quantas vezes você tem como tal a descrição das 3 mensagens angélicas? Uma vez. E a senhora White diz que essa é a nossa mensagem para o mundo. E nós reconhecemos, nossa declaração de missão. Então, cuidado para não distorcer. Nós temos um texto muito interessante aqui no final, de Oswald Chambers, em uma meditação que ele escreveu. E aqui diz o seguinte: a regra de ouro para a compreensão espiritual não é o intelecto, mas a obediência. Se uma pessoa deseja obter conhecimento científico, a curiosidade intelectual é seu guia. Mas se ela deseja compreender o que Jesus ensina, só conseguirá obtê-lo pela obediência. Não é bonito esse pensamento aí? A gente pode ter a cabeça grande e acabar com o coração vazio. E sabe que muitas vezes, quanto mais se cresce intelectualmente no conhecimento, mais se declina na experiência. Quando, na verdade, os dois deveriam caminhar juntos, como ocorreu com Cristo e com os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, que era um grande intelectual, mas ao mesmo tempo era uma pessoa simples e a sua experiência com Cristo era inegociável. E que Deus nos ajude que não apenas professemos crer na verdade inspirada na Bíblia e nos escritos de Ellen White,
mas que nós também possamos ser leais em nossa interpretação, interpretar equilibradamente no todo e sendo leal ao próprio sentido. Deus abençoe. Amém.